Olá, minhas amigas, meus amigos de Mairink, em especial às famílias, em especial aos professores e alunos, porque hoje o tema de nosso bate-papo, com ideias e propostas, é a área de ensino. Vou fazer questão de falar sobre a palavra ensino, em vez da palavra educação. Porque nós devemos separar muito bem a função e o sentido dessas duas palavras. Educação se promove em casa, na comunidade, na família. E na escola, lá está o ensino. Lá se ministra conhecimento. Nós colocamos o indivíduo, nós colocamos uma criança numa escola, não é para ela buscar educação. Ela já deveria estar indo com uma educação pré-definida pela sua família, pela sua comunidade, pela sua cultura. Ela vai à escola para adquirir conhecimento. E quem dá, quem leva, quem possibilita o conhecimento a essas pessoas, essas crianças, a esses adolescentes e jovens, é o professor. E muita gente, nós vamos falar de um trinômio muito importante aqui hoje, que é o trinômio professor, aluno, família, ou família, aluno, professor. Porque essas três palavras, esses trinômios, esse trinômio está intrinsecamente relacionado em importante relação, que nós vamos já conversar. Então, o primeiro assunto é a classe do professor. Muito se tem dito por aí, políticos, profissionais da área, pessoas comuns, porque o professor tem que ser endeusado, porque o professor é uma maravilha, todo mundo foi formado por professor, um engenheiro, um médico, um cientista, um presidente, já teve um professor, cresceu na vida a partir de professores. Isso é óbvio, todo mundo acha isso. Mas na hora de todo mundo se conscientizar e de forma proativa e defender os direitos do professor e lutar para valorizar financeiramente em termos de condições de trabalho, aí todo mundo fica quietinho, né? Uns falam que não tem condição, outros falam que não tem força para isso, que é o governo que tem que cuidar. Então vamos lá. Aí a minha proposta não é promessa. Se eu for eleito, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é criar dentro da Câmara, com meus parceiros vereadores, um comitê de avaliação das necessidades dos professores dentro do município, ouvindo os professores, trazendo os professores para a Câmara Municipal, para o nosso gabinete, para saber o que nós podemos fazer. A gente sabe das necessidades básicas de cada um, mas a gente quer ouvir a força de cada um, trazer as lideranças, saber quem são os líderes desses professores e conversar com eles. Porque o professor em Mairink, ele está sob o regime de consolidação das leis trabalhistas brasileiras, que é o regime CLT. Então, para você reconhecer ou retribuir ao professor esse trabalho importante que essa classe faz de forma financeira, você tem que atender à isonomia salarial. Ou seja, você tem que aumentar o salário de um servidor público, porque o professor passa a ser um servidor público, obviamente. Mas é possível de se criar ferramentas para essa valorização. É possível. Então a ideia nossa é fazer uma consulta ampla em todo o país, em todos os conhecedores da área, saber o que nós podemos fazer para valorizar efetivamente o professor. Condições de trabalho, que é o segundo ponto, também é importante. Será que esse professor está trabalhando em condições ideais? Quando eu fui secretário de Educação do município, nós apostilamos todo o ensino básico e o Fundamental 1 na época da transição do Estado para o município, da municipalização do ensino estadual, que a prefeitura começou pegando algumas escolas do Fundamental 1.
Essas apostilas ajudavam o professor, davam uma certa tranquilidade e orientação para o professor trabalhar. Por quê? Quem conhece como é a programação do professor, aquele livro grosso que o professor tem, né, que ele faz, aquele caderno, né, não é um livro, mas na verdade é um caderno com toda a programação, em cima da programação de conteúdo programático municipal. É horrível isso. E nós fazíamos na época treinamento de professor a cada 3 meses, com a empresa que nós terceirizamos através de uma licitação muito bacana que teve, com participação de Objetivo, do colégio da rede do Etapa, da rede do Pitágoras, que eu me lembre. Então, grandes redes de ensino participaram e teve a ganhadora foi uma de Curitiba, que é referência no Brasil inteiro de ensino de qualidade. E no apostilamento, o professor a cada 3 meses ele tinha um treinamento dado por essa empresa, que na verdade o custo foi muito baixo em relação ao que se gastava com a gestão do ensino em termos didáticos, né? Porque o Ministério da Educação não fornecia livros como hoje tem, mas mesmo assim, entre aspas, uma certa dúvida em termos de eficiência, né? Então essa empresa não dava um treinamento do professor assim, vai lá e enfia o professor numa sala de aula e dá-lhe palestra. Não era assim. Os professores eram testemunha disso. Essa empresa, um final de semana com os professores ganhando hora extra, levava eles para um pavilhão uma chácara que tinha aqui na cidade de Mairink, enorme, com salões. Ali eram feitas várias atividades lúdicas, atividades conceituais das apostilas. Era um negócio fantástico. Quem participou dessa época, por favor, conte para os seus pares como que era o treinamento de professor, como era a capacitação de professor anteriormente, como eram feitos os HTPCs por essa empresa, né? Então é uma das nossas bandeiras, essa valorização do professor nesse sentido também, ok? Bom, então muita coisa tem que se discutir, muita coisa tem que se fazer para ajudar o professor. Vamos passar para o outro trinômio, aluno. Muito simples, dê a ele condições estimulantes de aprender. Essa condição estimulante vai de uma tecnologia, de uma escola bem cuidada, de uma escola bem aparelhada, né? E, obviamente, com o professor valorizado, bem treinado, ele vai ter uma absorção de conhecimento muito melhor, ele vai ter um interesse muito melhor pela escola, né? Além da área do professor em sala de aula, também ter um setor do Departamento de Educação que promova eventos educativos de várias formas, concursos, torneios, palestras, atividades, enfim, shows que realmente tragam a paixão do aluno pela escola. Que ele venha para a escola, poxa vida, lá além de eu sentar numa cadeira dura, além de eu ver o professor firme me ensinando, eu também tenho atividade bacana, prazerosa na escola. Então essa é uma das filosofias com relação ao trabalho para o aluno. Além de também vamos solicitar ao prefeito que estude com carinho a terceirização do sistema didático. Pode-se até utilizar o material que vem do governo, mas teríamos que fazer uma análise muito profunda nesse sentido, porque o ensino dirigido de uma forma bem consciente, de uma forma atualizada, ele é fundamental. Tá? Então esse é o assunto que nós temos para os alunos, né? O foco para os alunos. Agora, o foco para a família. Sem a integração da família na escola, a coisa não funciona. Porque tem dois lados, o aluno em casa e o aluno na escola. O aluno é o centro de tudo. Porém, o professor ministrou aula,
e as tarefas de casa, o aproveitamento do conteúdo da escola lá em casa não está sendo feito. Lição de casa não está sendo acompanhada, os pais e responsáveis não acompanham o aluno lá na escola, não sabem o que está acontecendo. Então, nós temos uma ideia básica que eu me comprometo a custear essa ideia, porque é a minha área e com alguns parceiros eu vou conseguir a custo zero para a comunidade, a custo zero para a prefeitura, que é na área de tecnologia, criarmos a rede social escolar de Mairinque. Vamos dizer que seria, entre aspas, o Facebook das escolas. Cada escola teria sua página muito bem controlada, muito bem feitinha, voltada somente às atividades escolares, somente voltada à relação da escola com a família. Nessa rede social, na página da escola, o pai, o responsável, vai poder acompanhar o boletim da criança, os relatórios de aproveitamento em cada matéria, o relatório do psicólogo da escola, os relatórios de avaliação médico da escola, porque a ideia é ter uma avaliação periódica médica na escola, né? Tanto na parte oftalmológica, como na parte odontológica e quanto na parte de saúde corporal também, né? Porque é importante o papai ter uma relação, olha, foi medido o sanguinho do seu filho lá na escola e ele está com um índicezinho lá de açúcar no sangue, então procure um médico, né? Olha, ele está com algumas cáries, então vai ser tratada na escola, né? Alguns pontozinhos e depois você leva no atendimento ambulatorial odontológico municipal. Então, isso tudo você vai acompanhar ali no seu aplicativo, você vai acompanhar no site da sua escola. E também aquelas atividades que tiver na escola, festas, palestras, concursos, shows, exposições de trabalho dos alunos, tudo isso você vai acompanhar. Você vai participar e vai ver o que está sendo feito na escola do seu sobrinho, na escola do seu vizinho, na escola do outro bairro. Então, isso é muito interessante. Nós já fizemos isso no passado. Começamos a fazer esse projeto no passado. Só que o prefeito que veio depois de nossa gestão simplesmente deixou de lado. Simplesmente deixou de lado. E eu digo quando foi feito o primeiro teste, como foi feito o projeto piloto da rede social escolar, nós fomos referências no MEC. Nós fomos referência também numa reunião da Secretaria de Estado da Educação, né? Então, isso é muito importante. Então, essa é uma de nossas propostas para a área de ensino. E se você gostou dessa ideia, olha, 19001 no dia 15, 19001, Rogério Medeiros, vereador, com Toninho Gemente, 55 e Rodrigo da Imobiliária. Bota fé, acredite nessa ideia, porque a gente vai mudar a Mairinque. Um abraço a todo mundo.